Graça e paz, queridos. Beijo no coração. Uma alegria estar com vocês aí, juntos. E antes de orar e entrarmos na aula, já quero te desafiar, querido, a não parar, não desistir. Estamos a dois volumes, na verdade menos de dois, porque já estamos na segunda matéria do quarto volume. Então não desista do curso, não pare, não olhe para trás, continua firme. Estamos concluindo. Não desanime. Pai, no nome de Jesus, quero abençoar os teus filhos para esse tempo profético. Senhor, esse tempo onde temos mergulhado na tua palavra e aprendido do Senhor. Nos instrui, nos ensina, nos capacita, meu Deus, com toda a tua boa palavra, Senhor Deus, nos preparando para fazer a tua obra, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos dar uma recapitulada rápida. Hoje é a penúltima aula, nós teremos apenas mais uma aula desse tema, mas eu quero relembrar com vocês um pouco do que nós estudamos aí. Nós estamos vendo Teologia Sistemática 1, falamos um pouco sobre a natureza da teologia, a palavra teologia, que se refere ao estudo de Deus e as suas relações com o universo. Falamos da possibilidade da teologia, que é um pré-requisito. Depois nós falamos ainda sobre como Deus se revela a cada um de nós através das Escrituras, a necessidade de estudar, de conhecer, de mergulhar no conhecimento teológico. Aí falamos sobre a Escritura como fonte da teologia, a própria Escritura é ela que nos alimenta e que nos fortalece, a natureza da Escritura dentro da teologia sistemática. Aí falamos sobre a revelação da palavra. Depois nós estudamos sobre inspiração da Escritura, como foi escrito, como Deus inspirou os homens santos dele que falaram sobre a Escritura. E hoje eu quero falar um pouco sobre a unidade da Escritura, a infabilidade da Escritura e a autoridade da Escritura. Toda a Escritura, toda a palavra, ela é divinamente inspirada e proveitosa. E a unidade da Escritura consiste em entender que as palavras que procedem, elas têm uma única mente. A unidade da Escritura, da palavra de Deus, ela se torna única porque ela vem de uma única mente, a mente divina, a mente de Deus. É Deus quem inspirou e soprou. Por isso, supor que a Bíblia deva exigir ou exibir ou demonstrar alguma coerência perfeita, não há uma necessidade, porque ela em si já mostra toda a sua divindade. Então, quando nós pensamos nesta unidade, nos faz entender ou nos subentender que por ela ser inspirada pelo próprio Deus e é o próprio Deus falando conosco, ela se torna uma obra perfeita, uma unidade perfeita. Jesus pressupõe a seguinte coerência da Escritura, quando ele responde à tentação de Satanás no deserto. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, e ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. O que Deus usou, o que Jesus usou, qual foi a manifestação de Jesus para provar a própria Escritura? Ele usou a própria Escritura. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Ouça, o que eu quero que você entenda é que a estratégia de Satanás é encorajar Jesus a pular do templo, do pináculo, do lugar mais alto do templo. Mas a própria Escritura de Deus, que ela em si traz unidade, ela mostra que não há necessidade, porque não tentarás o Senhor teu Deus em vão. Então cada prova que o inimigo, isso é apenas um exemplo para você possa entender esta unidade da palavra. De Gênesis a Apocalipse, ela traz uma concordância perfeita. De Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia, ela traz a unidade da perfeição de Deus, quando Deus fala, quando Deus corrige, quando Deus mostra, quando Deus orienta, quando Deus ensina. Então esse testemunho, ou esta passagem, esse exemplo de quando o Senhor Jesus está lá no deserto sendo tentado, sendo assediado por Satanás para que peque, todas as passagens que o diabo cita, tentando o Senhor Deus, procurando alguma situação para que ele possa pecar,
A própria Escritura, na sua perfeita unidade e relacionamento, ela entra em concordância. Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães, então você vai se alimentar. E o Senhor diz, então, está escrito, nem só de pão o homem viverá. É preciso que, nesses últimos tempos e tempos difíceis que estamos vivendo, entre na nossa mente e no nosso coração a perfeição da unidade da palavra de Deus, que ela em si é perfeita e completa, e que ela não se divide ou não se subdivide em antigo ou em novo, ela é a palavra de Deus. A Escritura, ela é o próprio Deus falando conosco. Ela tem a inerrância, por quê? Porque Deus não erra, e ela é o próprio Deus falando com cada um de nós. Então guarde isso no teu coração. A teologia trata de Deus que tem o direito e o poder para governar tudo na vida e nos pensamentos e no conhecimento do homem. Deus conhece a natureza da realidade e a comunica para nós através da Bíblia. Portanto, é a teologia que cria e estabelece a ciência, a regra, o sistema bíblico teológico para que nós possamos entender sem contradição. Então, a teologia sistemática é essa ciência que prepara, que discerne, que transfere, que nos dá a possibilidade de conhecer tudo aquilo que Deus tem para nós, através de quê? Do governo de Deus, dos pensamentos de Deus. Então, por isso a Bíblia ela tem a sua unidade perfeita, porque são os pensamentos de Deus tragos para nós, para que possamos compreender e entender e viver aquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós. Por isso, querido, de verdade, no nome de Jesus, não aceite ninguém colocar na tua mente ou no teu coração algum pensamento duvidoso da unidade da palavra de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa, e é pronta para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir. Podemos afirmar sem ter medo de errar que a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, é plena em unidade e perfeição diante de Deus. O outro tema que eu quero tratar com vocês ainda é a infalibilidade da palavra de Deus. A infalibilidade bíblica acompanha necessariamente a inspiração e a unidade da Escritura. Quando nós falamos desta infalibilidade, nós estamos compreendendo que tanto a unidade da palavra, como vimos agora, como a inspiração da palavra é do próprio Deus. E o próprio Deus inspirando, ele não contém, ou seja, ele não citou, ele não inspirou o homem para que escrevesse essa escritura errada. Por isso ela tem a infalibilidade, ou seja, se refere à incapacidade de errar. Nenhuma passagem da Escritura está errada. Essa inerrância da palavra de Deus consiste na unidade e na inspiração que o próprio Deus colocou quando inspirou, quando soprou para que o homem santo de Deus escrevesse a palavra de Deus. Hoje nós temos visto tantas pessoas falarem a Bíblia está desatualizada. Não, querido, a Bíblia está mais atual e mais moderna do que o jornal que será lançado amanhã, a revista que será ainda lançada amanhã. Hoje a Escritura de Deus continua viva, continua atualizada, continua dinâmica. Então não há uma necessidade de mudança, de atualização da palavra. Por quê? Porque ela é o próprio Deus falando conosco. Então, quando eu digo a infalibilidade da Escritura, se refere a uma incapacidade para errar. A Bíblia não pode errar. Esta inerrância enfatiza não o erro da Bíblia, mas a alusão ao potencial. Mas aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que foi falado pelo próprio Deus para que fosse escrito para nós. O grande desafio para aqueles que rejeitam a infalibilidade e a inerrância bíblica é que eles não têm nenhum princípio, nenhum argumento epistemológico, eles não têm nenhuma base que autorize, que prove, que mostre essa inerrância, ou que mostre aonde Deus falhou ou onde a Escritura falhou. Toda a Escritura é
proveitosa, toda a Escritura é inspirada, toda a palavra de Deus contém aquilo que Deus estabeleceu para nós como homens, aquilo que Deus tinha designado para a minha vida, para a tua vida. Então eu preciso olhar para as Escrituras, me alimentar das Escrituras e entender que essa unidade perfeita da palavra de Deus e essa inspiração da palavra de Deus garante a infalibilidade da palavra, da Escritura. Deus nunca errou, Deus não erra. Então a Escritura, que é o próprio Deus falando, ela não contém nenhum erro. Ela não precisa ser modernizada, atualizada ou corrigida. A Escritura em si, ela é completa para cada um de nós, para que eu e você entenda aquilo que Deus estabeleceu aos nossos corações e às nossas vidas. Então não permita, não aceite que ninguém coloque isso no teu coração. Mas mergulhe na palavra. Achadas tuas palavras, logo as comi. Elas foram gozo e alegria no meu coração. Oséias disse que o povo de Deus, o Senhor diz, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, de examinar, de mergulhar, de buscar, de estar na palavra de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, meu anseio, o teu anseio, o meu desejo, o teu desejo é por mais da palavra de Deus, é pela Escritura de Deus, é por conhecermos ao Senhor. Para quê? Para que possamos fazer a obra de Deus com excelência, para que possamos fazer a obra de Deus com vontade, com verdade, com anseio, com desejo. Então, coloque isso no teu coração, querido. O anseio e o desejo de mergulhar na palavra. O anseio e o desejo de mergulhar no chamado de Deus. O anseio e o desejo de conhecer mais ao Senhor, no nome de Jesus. Então, a unidade da Escritura e a sua inspiração nos garante a infalibilidade da Escritura e a autoridade da Escritura. Por vezes ouvimos pessoas colocarem dúvida e até mesmo questionarem a questão da autoridade. Se a Bíblia é o próprio Deus falando, qual autoridade maior do que Deus? Independente de sistema religioso ou de igreja, o homem em si, ele sente uma necessidade por conhecer a Deus. Então precisamos determinar a extensão da autoridade da palavra para verificar o nível do controle que ela deve ter sobre as nossas vidas. A inspiração, a unidade e a infalibilidade das Escrituras aplicam que ela tem total e plena, ou seja, absoluta autoridade sobre as nossas vidas. A Escritura de Deus, a palavra de Deus, ela tem plena e total autoridade sobre nossas vidas, sobre o universo, sobre tudo que está escrito. A palavra de Deus falando, ela é o próprio Deus se manifestando para nós de uma forma humana, de uma forma escrita, de uma forma inteligível, uma forma que nossa mente humana possa receber. Então ela é infalível e ela é completa na sua autoridade e no seu poder. É isso que nós precisamos entender no nosso coração. Quando Deus se manifesta a Faraó, e Deus diz de tudo que ele vai fazer, ele vai levantar e vai manifestar, e aquelas pragas serão para mostrar que o Senhor é Deus, no livro de Romanos ele diz assim: porque diz a Escritura a Faraó, para isso te levantarei, para em ti mostrar o meu poder. Quem se manifestou a Faraó não foi o Senhor? Então como que ele diz agora? Porque diz a Escritura a Faraó. Sabe o que eu entendo, compreendo e quero que isso entre no teu espírito, no teu coração? A Escritura é o próprio Deus. É por isso que as pessoas leem a Bíblia naturalmente e acabam não compreendendo. Porque elas leem apenas como um livro comum. Mas quando eu entendo que a Escritura é o próprio Deus, é o Senhor quem falou. Foi o Senhor quem falou a Abraão e diz na sua palavra, a Escritura previu a Abraão. É o próprio Deus falando. Quando eu entendo, eu compreendo que tanto a infalibilidade da Escritura, como a unidade da palavra, como a inspiração da palavra, ela garante
a autoridade da palavra de Deus. Então eu olho para a palavra de Deus agora, eu olho para a Escritura agora, não apenas como um livro, mas é a própria manifestação do Senhor. É o próprio Deus, a Escritura é Deus, então agora eu entendo que o Senhor está falando comigo. Então quando eu paro para ler a palavra, meditar na palavra, me alimentar da palavra, agora vendo que é o próprio Deus falando comigo, muda. Isso é teologia sistemática. Ela apenas condensa, ela apenas direciona, ela apenas te dá um caminho para que você ande, para que você passe, para que você vá e você receba mais de Deus e se alimente de Deus. Então você entende que ela agora tem a autoridade. A Escritura de Deus tem autoridade porque ela é o próprio Deus falando conosco. Alô, você está comigo? Isso entrou no teu espírito, no teu coração? Deus está falando com cada um de nós, nos alimentando, nos direcionando, nos capacitando. Por isso, querido, em nome de Jesus, guarda isso no teu coração, se alimenta desta palavra no teu coração. Esta é a 5ª aula desse material de teologia sistemática. Leia a apostila, se alimente dela, anote, tire dúvidas, pergunte, mas mergulha, porque o que Deus tem para você é além daquilo que você pode imaginar. Quero te abençoar no nome de Jesus. Beijo no coração, que o Senhor te guarde. Qualquer dúvida, chama no grupo. Te abençoo no nome de Jesus. Amo vocês.